Bom dia, ouvintes da Volt. Sábado, 6 de agosto de 2022, programa Educação Ambiental nas Ondas do Rádio, 9º episódio. Olha, eu me considero uma pessoa privilegiada, né? Porque nós começamos esse programa em dezembro do ano passado e todos convidados fantásticos até hoje. E aí, para aí, quem é que eu vou trazer para conversar sobre educação ambiental? Olha, aí eu convido a nossa secretária de Educação, Zulma Moreira, e ela está aqui com a gente hoje. Zulma, um prazer imenso, uma satisfação, uma honra estar recebendo você aqui, até porque eu vou muito nas escolas e eu tenho retorno da sua administração e do seu trabalho. Eu estou assim, muito feliz, estou emocionado, para falar a verdade, de estar com você aqui hoje. Seja bem-vinda. Começamos esse programa com você contando um pouquinho para os ouvintes, se apresentando para os ouvintes da Rádio Volt sobre a educação em Minas e quem é a educação em Araxá e quem é a Zulma Moreira. Primeiro, bom dia a todos os ouvintes. E, como diz, a admiração é recíproca. Né? Eu também tenho grande admiração por você, acompanho, né, quantos anos nós temos aí, desde a época lá da educação ambiental na Arafert, né? Isso, perfeito. Você coordenava o projeto e realmente é um assunto muito, muito importante. Né? A cada vez mais ele se torna mais importante ser discutido. Então é com muita alegria também que eu estou aqui, a honra é recíproca. Eu sou uma educadora por natureza, né? Eu tenho hoje 25 anos de educação. Sou também advogada, mas a minha grande paixão é a educação, por tudo que ela traz, por tudo que ela representa, né? Quando a gente fala educação ambiental, a nossa palavra de ordem, nosso norte é futuro. E futuro está diretamente vinculado às crianças, à escola. O lugar onde se constrói o futuro é a escola. Então, lá que nós temos que colocar as noções principais de cidadania, de educação ambiental, de valor, de respeito à família. Se nós queremos ter uma sociedade, temos que cuidar da sementinha dela, que é a escola. Então, eu sou professora, sou graduada em História, também em Supervisão Escolar, também em Inspeção Escolar, também em Direito, também sou pós-graduada em processo civil. Eu sou uma pessoa, assim, que tenho a educação como meta, né? A educação transformou minha vida, Gerê. Eu sou uma mulher que casou muito jovem, eu casei com 16 anos. O pai dos meus filhos tinha 17, quer dizer, nós éramos 2 crianças. Vivemos todas... Hoje eu converso muito com as mães, que eu entendo muito as dificuldades delas. Por isso que eu tenho tanta vontade de ter, né, justamente abraçando com o prefeito abraça essa ideia comigo, de oferecer creches para que as mães possam criar seus filhos dentro do ambiente saudável, possam trabalhar. Eu tive os meus muito cedo, né? Com 19 anos eu já tinha 3 filhos. E todas as dificuldades financeiras que eu passei ao longo da minha vida, eu acredito à educação. Tudo que aconteceu de bom na minha vida. Então eu tenho 3 filhos hoje advogados, todos bem-sucedidos. Eu sou uma pessoa bem-sucedida, não na parte financeira, né? Não é o que está no nosso bolso que nos torna grandes pessoas. É o que está na nossa mente, nossa história de vida. Então, tudo que a educação me propiciou, eu valorizo muito a educação. Eu acredito que ela fez na minha vida, ela pode fazer na vida de todos. Então, por isso que a gente ama tanto a educação. Eu queria muito que todas as mulheres, todas as mães, né? E não digo mulheres no sentido assim, sexista, separar mulher de homem, não. Falo as mães de família, as famílias possam ter também a oportunidade que a minha família teve. Então, eu amo a educação. Para mim, a educação é o que move o mundo. Perfeito. Muito bacana. Zulma, eu vou lembrar as minhas passagens com você, se eu errar aqui. Sim. Porque eu estava comigo assim, a Zulma foi lá do Armando Santos? Fui vice-diretora, muito orgulho, muita honra. Fui vice-diretora lá durante 12 anos, 10 anos, junto com a Leane. Uhum. A Leane, que trabalha comigo hoje, era minha diretora, era vice dela. Amo São Geraldo. São Geraldo tem histórias incríveis do São Geraldo. Então, eu trabalhei, assim, basicamente, nos 2 opostos da cidade, né? Trabalhei no Armando Santos durante 15 anos, sendo 10 como vice-diretora e também como professora. E trabalhei também no Polivalente, também como professora de História, de ensino médio e como diretora. Então, algum tempo no Dona Gabriela, algum tempo no Delfo Moreira, mas essencialmente os 2 grandes
tempos de trabalho da minha vida foram nessas 2 escolas. Você sabe por quê? Quando eu falei assim, eu lembro da Zuma no Armando Santos, Sim. primeiro lugar. Um menino estava do meu lado e falou assim, foi lá sim, que eu estudei lá e ela era vice-diretora. Ele me falou isso Olha, gracinha, gente. É uma rapaz, ele falou assim, ela foi vice-diretora enquanto eu estudava lá. Eu falei, então eu estou certo. Você sabe que o prefeito Robson, de vez em quando, fala para mim assim, nossa, mas você é conhecido demais. Eu falo, claro, eu dei aula para metade da cidade. Então, a metade da cidade ou foram pais de alunos meus, ou foram alunos meus. Sim. Então, e a gente sempre tem esse carinho, né? Sempre é muito bom. Fala que professor é aquele que deixa marcas eternas, né? Isso. Por bem ou por mal. Isso. A gente deixa marcas. E eu fico feliz, porque até onde eu sei dos meus ex-alunos, deixei marcas boas em todos, graças a Deus. Graças assim como a eles Deus. deixaram em mim também. Tenho certeza. Zuma, vamos começar o nosso bate-papo aqui hoje. Eu queria que você destacasse para os ouvintes da Volt quais são os projetos. São tantos, Sim. mas vamos falar de alguns? Sim. Desculpem, eu vou falar os mais significativos, não quer dizer que os que não vão ser falados não são. Claro. É só porque a gente tem um tempo. Conta pra gente um pouquinho o que está acontecendo. Olha, nós estávamos conversando aqui antes de você chegar, o quanto Araxá está rico em projetos, Sim. em atividades. A cidade está movimentada. Sim. É assim, uma delícia. Sim. Eu mando isso no WhatsApp para amigos meus fora e falo, gente, o que é isso, né? Sim, sim. A cidade está em reboliço, né? Tá. Tem muita coisa acontecendo. Muita coisa boa. Coisas boas, Sim. isso mesmo. Então, conta pra gente um pouquinho, destaca pra gente um pouquinho alguns dos projetos lá da Secretaria de Educação que você está desenvolvendo agora. Nós falamos que a educação ela é mais da metade da prefeitura, né? São muitos servidores, são muitas famílias. E graças a Deus a gente conta com a administração que acredita também muito na educação. O prefeito eu falo que é um grande parceiro. Tudo que nós chegamos e falamos, isso dará certo? Ele fala, você tem experiência para isso, você acha que dá certo? Então vamos tentar. E a experiência é tudo, né, Gerê? Eu tenho, igual eu falei, 25 anos de estrada na educação. Então a gente conhece o dia a dia, o que é preciso fazer. Então todas as que passaram antes de mim na secretaria, né, tenho muito respeito, dona Marlene, dona Edna, a Gessi, todas que foram antes fizeram um bom trabalho. E nós temos que dar continuidade ao que foi feito de bom e colocar também o que nós podemos fazer agora. Então hoje nós temos um grande norte na educação de Araxá. Primeira, é resgatar a questão das vagas em creche. Hoje, o grande gargalo que nós temos hoje é o atendimento à educação infantil. O que é educação infantil, para as pessoas possam compreender? Seria ali as crianças de 4 meses a 3 anos. Porque acima de 4 é idade obrigatória. O pai é obrigado a levar o aluno na escola, ou a gente pode até acionar um conselho tutelar, né, e tomar as medidas possíveis. Antes dos 4 anos, é opcional. Mas é muito importante porque a criança tem acesso a um ambiente educador, né? E principalmente as famílias precisam trabalhar e tem que deixar os filhos. Então esse é o grande gargalo que nós temos hoje, esse atendimento à educação infantil. Então nossa meta é construir creches. Nós temos 2 agora para fazer o ano que vem, fora as ampliações. Eu cito, por exemplo, nós temos ali o CMEI Dona Petrosa no Vila São Pedro, que tem uma fila enorme por espera de vagas. Nós vamos pegar ali onde era o postinho da Vila São Pedro e vamos fazer um anexo dessa escola. E isso nós temos vários projetos dessa ordem, assim, de ampliar as escolas. Então, hoje, o grande foco da administração além de melhorar a qualidade das escolas que já temos, é construir mais para atendimento infantil. Então, esse é o grande foco hoje. O que nós temos agora? Nós temos uns projetos muito interessantes. Dinamizar a administração de uma escola, que é a questão que você acompanhou, que nós colocamos um recurso direto para as diretoras, para não precisar da diretora ficar fazendo barzinho, buscando uma coisa e outra coisa ali. Ela tem um recurso direto na escola, que ela, baseado na per capita, né, no número de alunos que ela tem, e nós colocamos também um homem, né, a gente fala um homem, pode ser mulher, né, mas para pequenos reparos, para fazer manutenção diária da escola. Isso, para mim, tem um significado muito grande na administração da escola. Você contar com uma pessoa e um recurso em conta. Outro projeto interessante que nós temos também é essa ampliação aí com salas modulares, né, que é nós fizemos um trabalho aí, o vereador Rafael Rios me apresentou o ano passado e nós procuramos conhecer as cidades que já adotaram e é muito interessante, Gerê, porque significa o seguinte, você pode ter agilidade em atender uma demanda específica naquela região. Por exemplo, bairro Pão de Açúcar. Nós temos lá muita procura por vaga,
e não temos como transportar essas crianças e não tem outros lugares para poder atender. E lá, imediatamente, você coloca, em prazo de 10 dias, você coloca 3, 4 salas. E assim, com banheiros, eu falei que o banheiro que a gente comprou, nós compramos 12 salas e 5 banheiros. São banheiros que nem no shopping center tem, tão arrumadinho, tão bonito, e pronto, e na hora. E as crianças merecem ter uma escola assim. Então, nós temos esse trabalho, alimentação escolar, né, que também é outra preocupação muito grande da gestão, ter uma alimentação escolar de qualidade nas escolas, e também essa questão de educação ambiental. Por quê? Porque nós começamos assim, nós temos o tempo integral, que é os alunos ficam fora do turno, e nós estamos aplicando muito nesses alunos. Porque a educação ambiental, você sabe ter melhor do que eu, é trabalhada de forma diretamente em todos os conteúdos. Quando a gente fala para o aluno assim, não joga lixo no chão, é educação ambiental. Quando você fala, não desperdiça comida, você fez um projeto muito bonito sobre isso, na época eu era professora do município, é educação ambiental. Sim. Então, esse trabalho também de conscientizar as crianças, preservar o ambiente dela, preservar a escola que ela estuda, isso tudo é muito importante, o entorno da escola dela. E também a gente tem, assim, um outro projeto muito bacana, que é a nossa TV, né? Onde nós podemos levar aí as aulas, tudo que tem de novidade na educação para as famílias assistirem em casa. São tantos, Geri. Eu acredito muito assim, o projeto ele não precisa ser grandioso. O projeto, a gente fala agir local e pensar global, né? Você tem que agir ali de coisas pequenas. Quando você consegue ensinar uma criança que ela não pode jogar um papel higiênico no vaso sanitário, é uma educação pequenininha que vai chegar na mãe dela, vai contar para a mãe dela, vai falar para o vizinho. Então, acho assim, nós temos muito que fazer, muita coisa que pode ser feita dentro das escolas e nós estamos trabalhando para isso. Quando você fala das salas modulares, para uma demanda urgente, né? Urgente. Olha para você ver. Urgente. Você não tem que construir, você já vem com. Você arruma uma estrutura local e a sala vem pronta. E a sala vem pronta. E nós temos que nos adaptar às modernidades, claro, né, claro. Nós somos pessoas, assim, muito vinculadas a certos conceitos de construção. E o mundo mudou muito. O mundo mudou muito e nós temos que ver, olha aí na época da pandemia, como foram construídos os hospitais, a tempo recorde. Sim. Né? E nós não podemos falar assim, vamos dar 1 ano e meio para construir. Sim. Temos que ter. Para agora, né? E é muito, muito interessante, sim. Você já citou a TV Araxá Educa, né? E eu tenho assim, nossa. Você foi um dos meus, assim, quando a gente começou, eu lembro que eu te chamei e falei, Gerê, eu queria te pagar o que você merece, mas hoje eu tenho isso aqui. Lembra que eu te falei desse jeito? Sim, desse jeito. E você, nossa, e eu tenho ainda um sonho, sabe? Ela está fora do ar esses dias, porque nós estamos renovando a questão de contratos, mas eu queria muito que fosse bem adequado mesmo, você trabalhar na TV e nós aproveitarmos aqueles momentos na escola. Sim. Né? Olha só, a TV Araxá Educa, né? Foi até dessa forma, você me convidou e eu fiquei... E aí a gente conhece a equipe, conhece os professores que fazem, a gente assiste. É sim. Eu assisto todo dia, um pouquinho, você que liga. Seja, eu não vou citar nome de professores, porque são tantos, né? São tantos. Mas você vai lá, está o professor de matemática, está a professora de geografia, e umas aulas muito bacanas, muito gostosas. E eu recebo no meu WhatsApp um engenheiro da Mosaic que eu trabalhei, um amigo meu que trabalha na empresa tal, falando assim, que me viu ou que viu a TV Araxá Educa e elogia. E nós vamos também, né, Gerê, aproveitando, além da TV no canal aberto, no YouTube, né? Que é outra forma de acesso muito rápido das pessoas. Fala que tudo que passa lá, desde as aulas a esses eventos, a história da cidade, a história de patrimônios culturais da cidade, tudo é de muita valia. Isso. É muito importante. Você tem assim, os resultados da TV Araxá Educa até agora, né? Tenho. Vamos dizer, você tem. Tem. A gente sabe qual que é o público, mas qual que é a proporção, a quantidade de pessoas, de alunos que podem acessar, que podem estar aproveitando disso? Na verdade, nós fizemos um levantamento, né, um questionário, para poder levantar quantas pessoas assistem, quais assistem, qual o horário de maior aceitação. Nós ainda estamos, é um projeto assim, que nós ainda estamos num período de...
adequar, né? Nós não temos ainda essa ferramenta específica de avaliação. Você está levantando os dados. Nós levantamos os dados de uma forma assim, questionário no Google Forms, né? Nós não temos um levantamento, uma forma de aferir verdadeiramente o resultado. Porque, por exemplo, eu tenho alguns vizinhos que são idosos e que assistem. E que falam assim, nossa, eu não sabia aquilo, eu aprendi com o jeito que o professor falou, eu tenho uma experiência tão emocionante, Gerê, que logo no comecinho da TV, um senhorzinho que mora perto da minha casa falou assim, nossa, eu estava assistindo a aula de história, até do professor Carlos, ele falou assim, e ele foi falando, olha, por que você está assistindo a aula agora do EJA, Educação de Jovens e Adultos? Eu sei por quê. Porque você teve que trabalhar, ajudar seu pai a cuidar dos seus irmãos, logo você casou, você teve seus filhos, então você não teve oportunidade para estudar. Então é por isso que você está aqui agora. Então vamos aproveitar essa chance. E ele se sentiu assim, sabe, tocado. Sou eu. Esse cara sou eu. Ele falou assim, esse cara sou eu. Ele falou comigo. E ficou tão feliz, eu até contei pro professor na época, ele ficou muito feliz. Então nós não temos ainda como aferir essa aceitação, sabe? Tá. Agora, por exemplo, nós temos a prova do Enseja, dia 28 de agosto agora, que é a prova de conclusão do ensino médio. Eu sei que muitas pessoas estão assistindo, porque são conteúdos que vão cair lá e que às vezes a pessoa não tem tempo para uma escola normal. Perfeito. Então seria também. Perfeito. E tem também, o que nós temos que melhorar no nosso processo para o próximo ano agora, é colocar efetivamente dentro das escolas o que a gente está fazendo na TV. Por exemplo, olha, na hora tal nós vamos passar aula, no momento tal nós vamos passar conteúdo tal, o professor pode aproveitar ali. E isso nós vamos trabalhar para acontecer isso agora. Perfeito. E vai dar certo. Vai sim, com certeza. Vou te falar outra coisa que eu me emociono de lembrar, é que quando eu comecei então na TV Araxá Educa, um dia você me manda uma mensagem e fala assim, Gerê, tem um projeto aí da WWF que chama Restaura a Natureza. Dá uma olhadinha, o que você acha? Você mandou na terça-feira. Sim. Eu olhei aquilo e eu já conhecia de vista, mas eu não conhecia pessoalmente a Alzira. Que é outra grande pessoa, fantástica. né? Fantástica. Nossa. Aí a Alzira, entrei em contato com a Alzira, a gente foi tomar um café aqui no centro para conversar sobre isso. Aí eu falei, Alzira, a Zuma me mandou esse link aqui, eu entrei, vamos ver o que a gente faz. Olha, isso foi terça de manhã. Terça-feira, 5 da tarde, a ideia estava no papel. Sim. Quarta-feira de manhã, enviei para você no WhatsApp. Como você recebe milhares de coisas, uns 3 dias para frente, você falou assim, Gerê, você me mandou, foi do... Eu falei, é o projeto. Posso começar? Você falou, demorou. Demorou. E nós começamos o projeto e, olha, foi assim... uma coisa louca, de bacana, de fantástico, os alunos participando. Vai sair, a revista está pronta, mas a revista, nós vamos fazer só online. Sim. Nós vamos passar para o pessoal da comunicação da prefeitura, para eles arrumarem para a gente e colocar no ar, né? Colocar disponível. Então, só para você ter uma ideia, depois, outras professoras de outras escolas, Gerê, como é que a gente pode fazer isso aqui na escola? Nossa. E nós já estamos conversando para fazer projeto semelhante em outros bairros. Gerê, eu te falo outra coisa. Ganhar é tudo? Não. Não. Ganhar não é tudo. Você entra num determinado concurso, determinado projeto, não é para você ser o primeiro. É para você participar e que você tenha resultado onde você colocou. Isso. Por exemplo, quando eu vi lá o Restauro Boa Vista, só das crianças fazendo aquele trajeto, conhecendo a flora local, conhecendo o ambiente que ele vive, o seu entorno. Isso. Se nós conseguimos que cada escola tenha um projeto daquela natureza, que a criança conheça o entorno dela, preserve o entorno dela, imagina isso a nível mundial. O ideal, a ideia é isso que a gente tem que colocar na cabeça. Nós não temos que fazer um projeto para alcançar o mundo. Nós temos que fazer um projeto para alcançar a comunidade que a gente tem inserido. Se nós conseguirmos fazer que as crianças abracem, respeitem aquele ambiente ali, e nós conseguimos muito isso, Gerê. Eu estava comentando outro dia com minha filha, assim, quando eu era adolescente não, criança mesmo, tinha essas árvorezinhas que foram plantadas, você deve lembrar disso, e era comum a gente passar, quebrar o galho dela. A gente passava, quebrava, só para quebrar. Sem um pingo de maldade, sem um pingo de conhecimento, quebrava. Eu tinha amigos que pegavam, fazia aquelas estilingue, né? Matar passarinho, prendia na gaiola. Hoje, as crianças, é muito difícil você ver alguém fazer isso. Né? Você vê uma criança
matar um passarinho estilingue. E nós fazíamos por quê? Falta de conhecimento. Né? Informação. Falta de informação. Isso. Hoje as crianças têm isso na escola. E isso se deve à educação ambiental. Isso. A preservação de tudo é a educação ambiental. A educação ambiental, quando você trabalha com as crianças, elas vão formando o conceito. Sim. Só para você ter uma ideia, do Restaura Boa Vista, o aluno chegou, o Richard, eu falei assim... uma gracinha. Eu falei, essa árvore aqui, nós com o aplicativo da internet. Que ainda tem, maravilhoso aquilo, né? Picture diz, a gente tira a foto e ele fala que árvore que é. Ele não acerta todas, tá? Que porque a árvore no Brasil, brasileira, são muito parecidas. Mas as 7 copas, beleza. Aí nós falamos só isso aqui, isso aqui chama 7 copas. Aí fomos embora para a escola. E na escola nós falamos assim, vamos pesquisar sobre essas árvores e na próximo encontro a gente conversa. O Richard chegou e já falou assim, as 7 copas, ela atinge até 35 metros de altura, ela é medicinal, ela serve para isso, serve para... E eu falei assim, gente, ele já pegou uma árvore, e eu falei assim, e aí? Ele falou assim, Gerê, eu passo debaixo dela todo dia, eu não sabia, agora eu sei onde eu tô. Agora você olha bem a profundidade que você está contando. O que é importante, você valoriza o que você conhece. Eu certa vez, eu ensinando os meus alunos, eu sou professor de história, mas a gente falando a questão de línguas mortas tal, e por que todos os organismos são nomeados em latim, né? E eu comentei com ele, gente, porque latim é uma língua que já morreu, ela não vai ser mudada. Então, qualquer época do mundo, o barbeiro vai ser o Trypanosoma cruzi. Então, qualquer pessoa vai saber de que se trata. Assim vale para as plantas também. Aí eu lembro que um aluno falou assim, então, se eu souber agora o que é isso aqui, daqui 1000 anos o meu conhecimento tem validade? Eu falei, tem. A língua muda, mas a estrutura do que você estudou não mudou. A mesma coisa essa criança. Quer dizer, toda vez que ela passar, ela vai lembrar da importância daquela árvore. Isso. E um dia, se alguém for destruir ela vai saber que foi uma perda. Isso que é educação. Perfeito. Educação é isso. É aquela coisa que eu escutei a vida inteira. A única coisa que a gente não perde é o conhecimento. Exatamente. Não perde. Os bons hábitos, né, Gerê? Os bons hábitos. Outro dia eu andei o Olegário Maciel inteiro procurando um negocinho de lixo para jogar um papelzinho de chiclete. Aí eu pensei, gente, a gente não faz. O que é cultural? Você vai imbuindo desse negócio. Eu não jogo. Você tem vergonha de alguém ver. E mais do que vergonha de alguém ver, é a sua própria consciência. Que te fala, você não faça isso. A gente põe no bolso, tá chegando Agora em casa. Você imagina essa meninada aí, se a gente conseguir colocar essa cultura, esse pensamento positivo delas em relação à natureza, daqui 20 anos. Eu acho seu trabalho, eu para a verdade, igual eu te falei no comecinho, eu acho seu trabalho fantástico. Você tem uma dedicação exclusiva e maciça e profunda em cima disso, né? Obrigado. Você pode não ver os resultados, mas seus netos verão. Mas vou te falar uma coisa, com sinceridade, e a gente consegue isso porque tem, igual você está nessa educação, tem essa visão. E isso é fundamental. É fundamental. São as conexões, né? Sim. Paf, e a coisa vai acontecendo. As coisas são assim, né? Vai colocando um que cruza com o outro, vai dando certo. Isso aí. E é isso mesmo. Assim como tem excelentes profissionais nas escolas também, que têm a mesma visão. Né? Perfeito. A professora lá, dona Gabriela, agora, a Idelma, recebeu um prêmio justamente por isso. Eu tive lá. Idelma, pois é. Eu falo assim, e muitos outros, né? A gente fala que a gente não cita uns, para não correr o risco de esquecer outros também tão importantes. Mas tem muita escola. O professor Germano também, o Germano Lemos, que agora ele coordena a educação integral, ele estava mostrando assim, a quantidade de hortas que eles estão fazendo, o trabalho com reciclagem, né? O Nascimento, que é proprietário da SATS, fez conosco lá na Escola Padre Inácio, um plantio de pomar, que é uma coisa assim, maravilhosa, sabe? Então, assim, é muita coisa acontecendo e, se Deus quiser, vai continuar acontecendo mais ainda. Essas pequenas ações que vão fazer muita diferença. Deixa eu ver com você, aproximadamente números, algumas coisas, posso? Pode. Escolas municipais, creches, CMEs e tal. Nós temos hoje aproximadamente 54 unidades. Por que a gente fala assim aproximadamente? Que as pessoas às vezes custam entender. Que às vezes a gente tem segundos endereços. Então a gente tem uma unidade, por exemplo, nós temos um CMEI ali, Olga Cunha, que eles falam CMEI Central. Nós criamos um anexo dele lá na Casa de Nazaré. Entendi. Aí nós temos uma escola tal, tem um anexo ali. Tem um EJA que funciona em 2. Então, aproximadamente 54 unidades de ensino. Entre creches, que são 30 e poucas, e escolas de ensino fundamental,
e também EJA, Educação de Jovens e Adultos. Aproximadamente 13.500 alunos. Isso, que nós atendemos também. 13.500 alunos. São muitos alunos. Muito aluno. Você já citou aí, por exemplo, que um dos projetos e um dos desafios são as vagas para educação infantil, né? E que estão acontecendo. Sim, na medida do possível. Esse ano nós conseguimos, sem construção, aumentar mais de 600 vagas. Com o processo de municipalização, de readequação de alunos, de mudança de atendimento, agora com as salas modulares, nós vamos conseguindo organizar esse fluxo aí, igual eu te falei, né? A gente fala que oferecer vaga para o filho, você cria um ciclo virtuoso, né? Você oferece para a mãe deixar o filho, tem que ter uma escola de qualidade, onde o aluno será bem alimentado e educado. Depois ela pode trabalhar sossegada, ela não vai precisar tanto de ação social, ela vai ter mais dignidade. Então, assim, as coisas vão fluindo para que a sociedade, de modo geral, usufrua aí dessa ação educativa, né? Então, por isso que a gente precisa tanto de construção de novas creches. Você está falando aí, é fundamental. Sim, com certeza. É outro patamar que a cidade entra, né? Com certeza. Imagina uma cidade que atende aí 80% das suas necessidades de vaga. Outra coisa muito interessante, Gerê, as mães hoje aprenderam a confiar nas creches, né? As mães sabem que as creches hoje tem professor de qualidade, tem alimentação boa, e ela precisa, mas muito mais do que precisa, ela sabe que está deixando num lugar bom. E isso aí porque aumenta ainda mais o número de procura, né? E cada dia que passa, a minha admiração, eu sou também, a minha admiração pelos professores que é alguma coisa... Sim. O carinho, a dedicação, a garra. A gente viu naquele episódio ontem lá no Teatro Municipal, a professora, o menininho, a criança assistindo toda empolgada lá, repetindo os gestos do maestro, né? Sentadinha. Ela correu lá e pediu, quebrou um protocolo, assim, deixa meu aluno entrar. Ou seja, a professora Maria Helena lá da escola, a dona Gabriela, ela viveu o sonho da criança dela. Ele vai ter o sonho, e a gente é assim, né? A gente sonha os sonhos nossos, a gente sempre sonhou os sonhos dos nossos alunos, né? Esse é o grande diferencial da profissão de professor. Você tem um vínculo não só no seu papel de ensinar, de conteúdo, né, uma matéria, disciplina, mas você também cria um vínculo com a pessoa, né? Você torce para que ele... Nossa, olha, eu comecei dando aula no ensino fundamental, fase final, e depois eu fui para Unerachá, 2004. E hoje eu vejo tanto de aluno que passou pelo Unerachá, que formou em engenharia, que formou em biologia e que está trabalhando nas empresas. E foram meus alunos. E foram seus ex-alunos. Aí você chega lá, aqui, ó, eu estou arrepiando. Eu também arrepio quando eu encontro. Que aí você chega e fala assim, gente, que passou delícia. Por mim. O cara é engenheiro da empresa tal, e teve 3 disciplinas comigo durante 5 anos. E é bonitinho que você fala assim, tem um pouquinho de mim naquela história ali, né? Aquela história de sucesso tem um pouquinho de mim. E a gente divide com os pais, né? Eu brincava muito quando eu era diretora, são nossos alunos, a obrigação, eu vejo sempre daquela maneira, aquele velho provérbio africano lá. Uma comunidade precisa de uma comunidade para cuidar de uma criança. E nós, professores, temos esse olhar, né? Olha só, antes da gente continuar, eu queria agradecer aqui o apoio cultural, né, das empresas que fazem esse programa acontecer, que são o Unerachá, Aviação Andrade, a Puken, Energia Solar, o Danilo de Souza Empreendimentos Imobiliários, a Santa Helena Mineração e, a partir de hoje, também o Grupo Rio Branco estão com a gente aqui nesses momentos. Daqui para frente, nós fazemos uma entrevista por mês. Sim. E 2 lives no ano. Nós fizemos uma na Semana da Água e vou fazer uma live na Semana da Árvore, em setembro. Então, responsabilidade social dessas empresas, parabéns para elas. Porque não, a empresa que se propõe, né, a financiar um programa de educação ambiental, olha a profundidade também da colaboração dela aí no que a gente está comentando aqui. Olha, e quando eu fui lá e mostrei a ideia, vou te falar a verdade, teve empresas que eu nem terminei de explicar e falou assim, pode pôr meu nome. Olha. Estou te falando, não, estou com você. E a gente procura fazer o melhor
Porque além desse momento com você, eu faço algumas palestras durante o mês, eu vou numa escola, e tudo está dentro do Educação Ambiental nas Ondas do Rádio. E nas redes sociais, né? Só para você ter uma ideia... E você movimenta, né, Gerê? Vamos falar a verdade, você movimenta bem muito. Nos últimos 6 meses, o programa Educação Ambiental nas Ondas do Rádio foi visualizado 39 mil vezes nas redes sociais, e nessas 39 mil vezes estão o nome dessas empresas que apoiaram a gente aqui. Isso. Obrigado a vocês de coração. Zuma, tem uma mudança que está acontecendo, que talvez você pode contar para a gente. A escola estadual está virando municipal. Deve ter muitas, não vou dizer dificuldades, deve ter muita coisa, né? O que você fala para a gente? Aconteceu muitos questionamentos, né? As pessoas, muitos questionaram que vai perder o professor perdendo direito, não sei o quê. Na verdade, Gerê, são organização. Né? O Estado hoje ele é responsável pelo ensino médio, e na LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases de Educação, fala que os anos iniciais, preferencialmente, não é obrigatoriamente, mas preferencialmente do governo municipal. Araxá, foi feito todo um estudo. Araxá tinha condições de absorver essas escolas? Sim, sim. Nós, assim, que estamos... Na prática, eu te falo o seguinte, temos 5 prédios, que são as 5 escolas que foram municipalizadas, Pio 12, Padre João Botelho, Delfim Moreira, Lia Salgado e Dorme Tondon. 5 estruturas maravilhosas, profissionais de primeiro mundo, e escolas que estavam ficando esvaziadas, cada vez com quantidade menor, não porque as famílias não quisessem. Evidente que as famílias queriam essas escolas pela qualidade que elas apresentavam. Mas não dá, o aluno, às vezes a pessoa fala assim, falta vaga para a creche. É só fazer um raciocínio simples, né? A creche, 8 alunos, 2 professoras. O ensino fundamental, 25 alunos, 1 professora. Ensino médio, 40 alunos, né? É uma turma. Então a gente fala assim, esse ensino fundamental, ele não teria alunos para todas essas escolas. Então vai diminuindo aos poucos, porque o governo se propõe a ficar com o ensino médio. Então teve uma proposta do governo Zema, onde foi repassado recursos do Fundeb desses alunos, o professor ficou cedido, recebendo pelo Estado, na mesma unidade de ensino. Antes de fazer a municipalização, foi o que eu propus, não tendo mudança, ficando o diretor, ficando os professores, nós podemos acampar essa ideia. E foi isso que foi feito, mas foi uma decisão muito pensada, tá? Muito responsável, e as famílias estão aí acompanhando isso. As escolas continuam lá, funcionando maravilhosamente bem, a prefeitura tem como organizar isso, a gente tem como administrar, junto com os diretores, e foi isso que aconteceu. Mas, na verdade, é para o governo se dedicar ao ensino médio. Sim. Essa que foi, e tem razão, porque o ensino médio, nós sabemos que é um gargalo também da educação brasileira, tem que ser melhorada, não tem? E quem cuida de tudo não cuida de nada. Então vamos deixar os menores conosco e os maiores com o Estado. Perfeito. É isso, né? Mudanças sempre mudanças acontecem. Assustam, mudanças são... A gente fala que, igual eu estou vivendo esse momento agora com plano de carreira, com tudo, eu falo, gente, tem muito questionamento, é muita pressão. Não é muito mais fácil você pegar qualquer coisa e colocar dentro da gaveta, Gerê, e falar assim, você enrola com a barriga. É muito mais simples e muito mais cômodo. Mas não sou mulher disso, não. Eu não tenho medo de questionamentos, e o que eu acredito, eu tenho coragem de fazer. Então, foi o que foi feito aí. Isso aí. Olha, nós estamos aqui... O pessoal fala assim, tá lá no estúdio da rádio, e nós temos plateia aqui também, viu, Zuma? Ah, tem também? O Miguel tá aí, o Miguel Júnior chegou. Miguel, não vi você chegando não, tudo bem? Cheguei agora. Como é que você tá? Tá gravando os comerciais. Beleza. Tudo bom, o homem da voz bonita. O Takashi tá aqui ajudando a gente hoje nas gravações. E o Guingo, né? Que é o nosso CEO, né? É o comandante aqui da Rádio Volt. Tá aqui no clube, nós estamos aqui no Clube do Bolinha. Zuma, tem umas outras informações que eu queria passar para os ouvintes, e você tem ela. Conta para mim quais são. Você já falou dos projetos. Uhum. Você até falou de alguns desafios. O que você pretende? Vamos falar assim, né? A coisa está acontecendo. Tem projetos que estão no fim. Quando é projeto, tem um fim, né? Sim. Quando é programa, a coisa já vai mais longo. Quais são esses desafios? Quais são os maiores desafios que você vê para o seu trabalho
até o final do mandato do prefeito? A gente fala que a gente tem que ter meta, né? Vamos colocar assim em termos de metas. Eu pretendo, né, eu falo que a gente tem que entrar no lugar e sair deixando boas lembranças, né? Você tem que ter feito algo de positivo. O que eu pretendo, né, e com isso eu agradeço de novo a administração municipal, que realmente é extremamente parceira e acredita e se dedica também, acredita na causa da educação. Todas as causas são importantes, né, Gerê? Cada uma, saúde é muito importante, segurança é muito importante, educação é muito importante. Mas eu ocupo a pasta educação, então eu luto mesmo pela minha. Eu sou bairrista, eu luto pela minha causa. Então, o que eu posso, a gente até brinca, o prefeito brinca muito comigo assim, nossa, mas você não pode ver uma casa, você quer transformar ela em creche. Aí eu falo assim, é verdade, a minha bandeira é atender essas mães, é colocar essas crianças na escola. Então, o que a gente pretende? Durante esses 2 anos, esses 2 anos e meio ainda de gestão, colocar esse plano de carreira funcionando, né? Validar esse plano de carreira, que é muito importante para os servidores, com todos os questionamentos, toda a mão de obra que nós vamos ter, nós vamos colocar isso aí, cumprir o programa de colocar pelo menos 80% das crianças dentro da escola, essa faixa etária aí de 3 anos de 4 meses a 3 anos, transformar as nossas escolas assim em ambientes acolhedores, conseguir fazer uma educação de qualidade, que o município já tem, mas melhorar ainda mais, e deixar uma rede física bem estruturada, né, uma rede humana de professores com plano de carreira, com salário adequado, e a estrutura física do município em termos de escolas bem preparada. Esse é o grande desafio nosso, sabe? Porque as crianças de Araxá estejam aí numa escola de qualidade, com professores capacitados, com inovações, por exemplo, com o ciclo restaurativo. Trabalhar a questão de não só aprendizados, mas esse relacionamento interpessoal também dentro das escolas. Olha, sempre eu faço, num programa, eu dedico ele a pessoas. E nós estamos no meio do programa, mas eu queria falar o seguinte, eu vou dedicar esse programa de hoje, eu já vim com isso, a equipe, porque eu estou com eles, tá? A equipe do TV Araxá Educa. Vou colocar 2 nomes assim. A equipe é muito grande, sim, mas eu vou colocar o nome de 3 pessoas que fazem parte da equipe, que a gente tem um contato. Mais próximo. É a Leane, né? A Patrícia e a Neila. Sim. Tá? O pessoal de gravação dos estúdios, evidentemente, né? Todos eles, e os professores que fazem parte. Isso aqui, desculpa assim, do fundo do coração, dedicado a vocês, que eu sou fã de vocês fazem um trabalho muito bacana, e estou com a pessoa aqui na frente que tornou isso possível. Esse foi um sonho, Gerê, para te falar a verdade, a gente fala assim, tem sonhos não são inalcançáveis, né? A gente pode sonhar e acontecer. Esse é um. E quem participa dos grupos lá, igual nós estamos no grupo de WhatsApp do grupo da TV. Quando a gente vê o que eles colocam, os professores, os técnicos, né? A emoção de cada episódio que vai ao ar, o que eles sentem, quando a gente coloca um comentário de famílias, das famílias elogiando, a alegria daquele pessoal, aí a gente sabe que realmente tem amor envolvido ali, né? Muito amor. Muito amor, muita dedicação, muita confiança, só quem está lá. Só quem está no grupo consegue ver ali tudo que a gente espelha. Você vê a preparação das aulas, sim, o material que é produzido, a forma que é feita, quer dizer... Como valorizam qualquer carinho. Isso. Toda vez que eu coloco um comentário, gente, encontrei que fulano falou isso. Felicidade é geral. Então, ou seja, você está trabalhando para valer, né? Para valer. Para valer, com certeza. Fantástico. Zuma, mais um detalhe aqui. Quando a gente pensa em educação, né? A gente fala assim, onde mais que a gente pode chegar, onde mais a gente pode ir? E eu vejo uma atividade da Prefeitura Municipal, que é a Prefeitura no Bairro. Sim. E eu acho que é um momento muito bacana. Eu participei lá eu fui em 3, mas um que eu participei intensamente foi lá no Mangueira. Sim, no bairro. No bairro do Mangueira. Até que levamos os meninos do Restaura Boa Vista. Sim. Então, conta um pouquinho pra gente, né? Como que você... Pro pessoal, como que você utiliza isso? Esse Prefeitura no Bairro é muito interessante, porque é o seguinte, é o momento da gente encontrar com a população.
A secretaria está longe, né? As pessoas nem sempre têm tempo de ir lá. E ali, aquele momento, naquele determinado local, cada bairro é um bairro. Cada bairro tem sua necessidade, cada bairro tem sua realidade. Então, é um momento que a gente encontra. Nós levamos para lá. O prefeito vai, a administração vai, todos os setores vão para encontrar a população. Nós, falando principalmente da Secretaria de Educação, nós levamos ali inscrições para EJAs, que são de jovens e adultos, que é um atendimento muito interessante. Apresentamos ali a educação especial do CAI, né? Nós estamos levando agora nos últimos, as meninas estão indo e mostrando o que pode ser feito. Nós temos um momento de apresentar, por exemplo, os nossos projetos, TV Araxaiduc e tudo. Nós temos um momento de escuta da população, de falar, poderia construir nesse bairro aqui uma escola tal, nós estamos precisando disso, fazer as devidas considerações sobre a escola, os meninos estão fazendo educação física no sol, precisa disso, precisa daquilo outro. Então, assim, é um momento de proximidade com a população e, principalmente, a cada localidade. Então, eu falo muito assim, Gerê, a gente tem o período das grandes obras, os períodos da bonança, né? E temos os períodos também que a política tem que ser voltada para o povo, né? Todas as formas de política são importantes, mas tem momento, igual agora, pós-pandemia, situação financeira, as pessoas doentes, as pessoas estão doentes na saúde psicológica, nós estamos, todo mundo, nessa questão de política, de tudo mais que está acontecendo aí. Então, é um momento de olhar para as pessoas. E esse é um momento muito bacana. Eu fico muito feliz quando eu estou lá e encontro as mães, encontro os meninos, e vão falando, e tenho a oportunidade de mostrar os projetos que estão acontecendo, e principalmente conhecer a realidade, porque a nossa visão de cá e a visão de quem está lá, o que eles vão nos falar? E nós temos que pegar tudo que a gente escuta lá e trazer para cá, né? Fazer, isso aí. Arrumar. Para ver o que precisa. Para ver o que precisa, o que está bom. Isso. Porque ninguém é onipresente, ninguém está em tudo, e também a gente não acerta tudo. A gente tem que ter a humildade de ouvir e pensar, nossa, realmente aqui precisa disso aqui. E é isso que a gente está fazendo com essa prefeitura no bairro. Ontem, Ozuma, teve uma inauguração muito bacana, que eu fui lá no Boca da Mata, nossa, na escola José Bento. Conta um pouquinho para os ouvintes o que aconteceu. Nossa, ontem foi muito bacana, porque era um sonho daquela comunidade lá, porque a Boca da Mata fica afastado, né? Então a gente fala assim, quando dá 5h30, 6 horas, não tem muito o que fazer lá. Sábado, domingo também não tem o que fazer lá. E lá tinha um espaço, e a comunidade pediu a CBMM falou que ia fazer, né, inaugurar esse campinho. Então, esse campinho foi inaugurado ontem. A gente fala campinho, mas o campinho, né? Campo. Com arquibancada, com tudo muito arrumado. Ontem foi um dia extremamente festivo. Então, fizeram toda a recepção da comunidade, das crianças lá. E para a nossa escola, né, para a escola que tem lá na região, no Zé Bento, que é a comunidade, ela vai ter um espaço apropriado. Lá não vai ter só jogos de futebol, lá pode ter apresentação cultural, atividade para as meninas, o futebol numa comunidade igual aquela, Gerê, você vai saber também muito bem, ela aproxima muitas pessoas, porque quando tem um jogo de futebol, a torcida, as famílias se encontram lá, tem aquele momento de confraternização, os alunos vão jogar, as famílias vão torcer pelos alunos, vamos fazer competição de escola com escola. Eu falo que a gente consegue pensar em tudo, mas eu não pensei, menino. Ontem, na inauguração lá, eu vi, podíamos ter levado alguma outra escola, pegado o transporte escolar, levado para lá, que foi um momento de festa. Tinha comida, tinha sanduíche, tinha pastel, tinha jogos, tinha brincadeira. E a gente poderia ter levado alguns alunos para lá, mas me fugiu na hora. Mas vamos fazer isso agora, sabe? Aproveitar aquele espaço lá. Sim. E apresentar não só os projetos, mas também fazer uma escola confraternizar com a outra. Qual lugar que tem um campinho de futebol daquele? A CBMM brilhou naquela lá, viu? Bacana, muito bom. Então, eu vou usar uma frase que eu vi um dia nas redes sociais, que você falou assim... Eu gosto mais das redes sociais. Não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Essa frase da Madre Teresa de Calcutá foi usada por você. E eu achei muito bacana. E é verdade, Gerê. O segredo, eu falo muito assim, né? A gente tem que atender as pessoas, nós somos funcionários públicos, isso eu sempre falei, desde que eu comecei minha carreira. Nós somos funcionários públicos. O mínimo que a gente tem é o dever de atender bem as pessoas. É o mínimo, o mínimo. Qualquer pessoa que chega na sua frente para pedir uma vaga, pedir um trabalho,
o mínimo que você pode é escutar e dar uma resposta educada para aquela pessoa. A gente nunca pode deixar uma pessoa sair da nossa frente pior do que ela chegou. E eu tenho muitas histórias, né? Como diz o Walter, o dia lá na apresentação do projeto, o Walter, diretor, falou assim, que a gente vai ficando velho e vai contando história, e é verdade. Nossa, tanta história. Mas eu tenho uma que eu escutei agora 2 semanas atrás e que me fez colocar essa frase. Uma menina chegou perto de mim, que trabalha comigo hoje, e disse que quando ela chegou, ainda era diretor do Polivalente. Ela foi falar do negócio do emprego e que ela chegou muito cabisbaixa, que ela chegou muito... que tem filhos para criar sozinha, que não sei o quê, que a vida dela é muito difícil, que ela não tem estudo, que ela não tem isso. E eu sou assim muito agitada, né? É minha natureza. Aí ela falou assim, e você muito assim apressada, falou para mim assim, ah é? Você está estudando aí? Muita mulher é igual você, muita mulher. Você é nova, você tem chance, você pode estudar, por que você não estuda mais? Por que você não pode voltar a estudar? Quem te disse que você é inferior a alguém por causa disso? Você tem... Ela falou que eu falei, e que ela saiu lá de fora, que ela até se esticou a coluna, falou assim, gente, então eu posso mesmo, não estou tão ruim assim não. Para mim, eu falo assim, de tudo que eu vivi ultimamente, isso aí eu acho que fiquei assim... Me afetou tanto que eu pensei, gente, eu fiz ela sair um pouquinho melhor do que ela entrou. Perfeito. E isso muitas pessoas fizeram comigo ao longo da vida, sabe, Gerê? A gente retribui o que a gente ganhou, né? Eu falo que a vida foi muito bondosa comigo. Muitas pessoas foram, assim, positivas na minha vida, me deram palavras de força na hora que eu precisava. Então, se eu conseguir fazer isso com ela ou com qualquer outra pessoa, é isso mesmo. Ninguém pode sair da sua frente pior do que ela chegou. Ela tem que sair melhor. Olha, né? Eu vou... Já que você deu uma experiência legal, muito bacana, e é isso mesmo. É isso, e é isso mesmo. Isso. 2012, eu estava fazendo mestrado e a minha orientadora falou assim, Gerê, depois a gente discutiu o que ia ser o tema, eu levei um tema e não era, e ela até não, de verdade, o primeiro impacto que eu tive com ela não foi legal, porque eu trabalhava na empresa de mineração e ela não é muito... E ela trabalhava com população indígena. Então ela acha que um atrapalha o outro. Mas depois a gente ficou muito amigo e ela foi minha orientadora. E eu comecei a trabalhar em educação popular. E a partir de 2012 eu comecei a mudar meu jeito de trabalhar educação ambiental. Primeiro, eu falo demais. Eu sou 200 ligado na tomada. Nós estamos igualzinho, nós estamos quase dando choque aqui. Isso. E aí, o que aconteceu? Eu falei, eu tenho que escutar mais as pessoas. Eu aprendi no mestrado com a educação popular, com o Paulo Freire. Peraí, escuta primeiro, vê com quem que você está trabalhando. Né? É o diagnóstico, né? E tal. E eu vou fazer um trabalho na escola Professor Nelson, num sábado, 8 da manhã, 2 da tarde. Era um projeto da Fundação Rio Branco. A gente dava um curso de educação ambiental para os meninos nesse período. Algumas aulinhas dentro da escola, saía, andava no entorno, fazia um mapa mental, era uma delícia. E eu cheguei, e eu já estava fazendo esse projeto antes do mestrado, e era diferente. Quando eu cheguei nesse projeto, nessa escola, eu sentei com os meninos, fiz um círculo no chão, e comecei a conversar, perguntar onde é que você mora, quem que você é, e eles começaram a conversar. Fiquei uns 40 minutos a 1 hora ouvindo eles. Depois que eles me falaram, eu moro com meu avô, eu moro com minha mãe, ou tal, e contaram, eu faço isso depois da aula, e fiz a atividade toda, 2 da tarde a gente encerrava, eu dava um questionáriozinho para eles responderem de avaliação, e um papelzinho para eles fazer um comentário, uma crítica, uma sugestão, qualquer coisa. E são alunos de 9º ano, 8º, eu acho que sim. Não, lá deve ser o 5º. 5º ano, o mais, né? O máximo, né? É o máximo. 5º ano. Aí uma menina foi me entregando o papel, e uma menina me deu um abraço, adorou e tal. E eu olho o papel, estava assim, professor, não é professor, Gerê, eu nunca na minha vida tive tanta atenção de uma pessoa. Olha. E eu fiquei assim, eu falei, Paulo, a educação popular, escutar o outro primeiro. Sim. E eu peguei aquilo, eu emocionei, né? E eu falei, não vou acabar de ler isso aqui não, porque vai dar problema. Fui para casa. Chegando em casa, eu tirei uma foto e mandei no e-mail para minha orientadora de mestrado. E ela falou assim, você quer me matar? A gente porque fica mesmo. Esse retorno, isso pra gente... imediato e verdadeiro. É igual não tem dinheiro que paga. Não tem dinheiro que paga. Né? Não tem dinheiro que paga. E só a gente que vivencia isso que sabe, né?
Você conseguir uma criança que te dá uma resposta assim, que você sabe que é verdadeira, Isso. principalmente. Então, assim, como você disse, o que tem no seu bolso não vale o que vai no coração, não. É o coração que conta. Né? Sim, perfeito. Olha, nós vamos caminhando para o final. Eu quero ver com você o seguinte, dos setores de Araxá, né, tem uns, eu acredito, tem mais escola, mais gente e tudo. E que deve demandar dar mais trabalho e tudo. Sim. Como que funciona isso? Você tem uma equipe evidente? Eu falo que ninguém faz nada sozinho, né, Gerê? A equipe da secretaria é muito eficiente. Nós temos ali uma equipe pedagógica, né, que me deixa extremamente tranquila nessa parte. Temos as meninas que cuidam de RH, de projetos. Eu não vou citar nome para não ser injusto com ninguém. Claro. Tem as meninas que são minhas parceiras diretas, que eu levei comigo, igual a Antônia e a Eliane, né, que foram minhas parceiras de trabalho anteriores. Trabalhei com as duas muitos anos, levei as duas comigo, a Carmen e todas as outras lá que já estavam, a Helena, Jaqueline, Fabiola, Sueli. Nossa, como tem gente boa naquela secretaria. Essas pessoas são muito importantes. Então, nós temos todo o estudo. Por exemplo, nós sabemos as áreas da cidade, Jardim Europa, Mangabeiras, que são carentes de escolas de creches. Nós sabemos ali a região do Pão de Açúcar, que precisa demais de escola de ensino fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano, e ensino médio. Nós sabemos qual a demanda, por região, nós sabemos qual a demanda da cidade. Então, tem sempre esse estudo, porque hoje as informações são sistematizadas. Hoje nós temos, por exemplo, um cadastro de matrícula. No cadastro de matrícula, via os dados do cadastro de matrícula, você já sabe onde precisa, onde não tem vaga. O que precisa. O que precisa, que quando você faz o gráfico ali do seu atendimento, você já sabe exatamente onde precisa. Então, nós sabemos aí quais são as regiões, sim, que tem maior demanda, as regiões de maior conflito, né? Todos esses estudos nós temos. Isso facilita muito o nosso trabalho, né? Claro. Hoje, com a questão de organização de dados, é muito mais simples você fazer esse levantamento rapidinho do que precisa e onde precisa. Zuma, uma meta da educação ambiental, minha, e nós já conversamos, a gente quer levantar o consumo de água e de energia nas escolas. Você já tem isso. A gente vai só pegar esses dados para analisar e trabalhar o que pode ser feito. Eu tenho certeza, eu sei porque que é perfeito dentro do padrão, mas tem pequenas coisas, sabe aquele senhor que está na escola arrumando? Sim, pequenos reparos. Isso é fundamental, sim, porque uma torneira pingando, sim, um mês, sim, são milhares de litros de água. Tem uma pessoa dessa, não é um mês mais. E não é porque é o homem, não. Normalmente sim, o homem tem mais habilidade. Certa vez eu fui contratar uma pessoa lá no Polivalente e falei assim, pequenos reparos, né? Normalmente é homem. Tá lá. A gente não pode colocar homem, mas normalmente é. Quer trocar uma lâmpada, subir num telhado, cimentar um chão e tal. E eu lembro que uma vez uma moça veio, ela falou pra mim assim, não, eu tô aqui. Aí eu falei assim, mas... E ela era até bonitona, eu falei, você sabe, assim, cimentar um negocinho, trocar uma fechadura, subir no telhado? Assim, melhor que muito homem. Eu falei, minha filha, então tá bom, né? E não é que era verdade, menina? Veio e era excelente mesmo. Mas esse rapaz dentro da escola, ou esse pequeno reparo, a função é exatamente essa. É trocar, gente, igual você falou, uma torneira pingando, uma válvula de descarga pingando, é uma tragédia em termos de consumo, né? As lâmpadas queimadas, tudo isso aí esse cuidado diário dentro da escola vai fazer uma diferença danada. O Estado, certa vez, colocou um sistema muito interessante, que nós podemos até colocar aqui. Nós tínhamos a escola estadual não paga, né? nem energia, nem água. Assim, as municipais também. Ele tinha um controle, então a escola tinha um determinado consumo. Quando ele passava, vinha uma notificação no nosso e-mail. Entendi. Por que vocês estão gastando tanto? Procura saber o que está acontecendo. De repente, é uma ideia para a gente colocar nas nossas também. Sim. Já vinha notificação imediata. E a gente já ficava preocupado. Aí eu passei, como diretora, a andar durante o dia, assim, e eu mesma ia apagando as luzes, sabe? Mas, meu Deus, vai que vai vir uma notificação que eu estou gastando, que a gente está gastando demais. É uma educação também, né? Isso. Consciência. Não, e quando você fala isso, só para você ter uma ideia, o Uneraxá tem um projeto Cuidar, que é justamente isso. A aula acabava, agora está muito online e EAD, mas a aula terminava 10h30
E a gente trabalhava, os professores, 10h30, apagar as luzes da sala. Tá vendo? Porque você fala assim... Você sai e deixa aceso. Você pega ali 30 salas. Cada sala tem 16 lâmpadas. Aquilo fica ligado 1 hora... Gerê, uma vez foi o meu irmão... Eu tenho um irmão que morreu e deixou uma viúva. E certa vez, agora uns 5 anos atrás, ela foi na minha casa me visitar, porque ela tem um segundo casamento, tem filho do segundo casamento. E ela tinha uma menininha assim na faixa de uns 6, 7 anos. E lá em casa tem um escritório de advocacia na frente, eu estava no escritório, ela entrou, e a menininha foi passeando, né? Criança entrando no casamento. Passou um pouquinho, ela voltou, puxou na saia de mãe dela e falou assim: mãe, nessa casa tem 2 coisas erradas. Eu olhei, né? Tem uma luz acesa ali e a televisão ligada sem ninguém assistir. Menina, eu fiquei com vergonha da menininha. Eu falei, meu Deus do céu, olha só, ela foi lá, viu, e veio e cobrou. Então é muito interessante, né, quando a gente vê que a gente falha muito nesse sentido também, de deixar as coisas ligadas e tal. A escola é um bom momento. A menininha de 5 anos me ensinou. Toda vez que eu deixo a televisão ligada sem ninguém assistindo, eu lembro que ela me falou. É, isso aí. Ô Zuma, olha, acho que isso pode ter uma segunda etapa. Estarei porque nós temos muito assunto para conversar. Sim. Mas eu queria te agradecer imensamente a sua presença, a disposição para estar aqui hoje, num sábado. Imagina. Né? Eu faço normalmente um programa no final dos meses. Eu sei que no último sábado do mês você tem prefeitura no bairro. Nós temos agora não tem jeito não. Todo último sábado estaremos lá. Eu quero te agradecer imensamente a sua presença, as suas palavras para os ouvintes da Volt, contando um pouquinho da educação em Araxá, que você está de parabéns pelo trabalho que você realiza. Eu estou te falando não pelo que eu estou vivenciando, mas o que a gente escuta, né, das pessoas que trabalham com você e que têm alguma relação com a Secretaria de Educação. Eu deixo o microfone para você dar um recado final para os ouvintes e agradeço de coração. Eu agradeço muito por suas palavras elogiosas aí, né, mas na verdade eu trabalho com muito amor, sabe, Gerê? Eu gosto muito mesmo, acredito no que eu faço, isso é muito importante. Eu costumo dizer que eu tenho uma vida assim, hoje eu tenho meus filhos criados, já formei, já tenho meus cargos efetivos, eu posso me dedicar. E eu acredito que você tem que trabalhar numa coisa que você possa dedicar. O dia que você não der conta mais, que você estiver cansado, você tem que ter a humildade e a sabedoria de pedir para sair. Então, enquanto eu estiver lá, é porque eu acredito no que eu posso fazer. Eu não vou acertar tudo, mas eu tenho certeza que vou acertar muito, porque eu gosto, acredito, conheço bem a educação, né? Tem, como te disse, anos de estrada, e principalmente agradecer aí a confiança da família, do prefeito Robson, que é meu grande parceiro, né? Meu grande parceiro mesmo, eu tenho uma profunda admiração pela pessoa dele, por tudo que ele me propicia fazer. A minha equipe, né? Eu tenho um grupo de servidores ali comigo que... E nas escolas, em cada escola tem um diretor, tem um professor, e nós, nós todos podemos fazer muito para a educação. E agradecer também às famílias, a gente sempre recebe muitas palavras elogiosas da família, e sempre assim, nossa obrigação é cuidar bem dos filhos, que os filhos não são só filhos daquelas mães, são nossos, são nossa responsabilidade também, e o que depender de mim, eles serão muito bem atendidos dentro das nossas escolas. Perfeito, muito obrigado. Eu que te agradeço demais. Ouvintes da Volt, um ótimo final de semana para todos, um ótimo feriado, né? Sim, segunda-feira. Graças a Deus. Isso aí. Muito obrigado pela atenção no dia de hoje, nesse 9º episódio com Zuma Moreira. Grande abraço, até!